cuidar, em você ajudar, em você fazer isso. Os irmãos observam bem, no começo do cristianismo havia um povo, os helênicos, que haviam se convertido, e eles passavam dificuldades, eles passavam até fome, e Paulo sabia disso e procurou pôr uma certa ordem naquilo, pedindo para que os irmãos ajudassem. Então a gente olha no templo dos apóstolos, no início precisava fazer uma certa organização naquele tempo, e os crentes daquele tempo que se convertiam, muitas vezes passavam dificuldade, passavam fome. Foi uma época difícil para a igreja. E daí então a necessidade de fazer uma dispensa comum. Às vezes a gente não vê pregando isso, né? Eu mesmo nunca vi pregando isso que eu estou pregando hoje. Fizeram uma dispensa comum, e aquela dispensa comum colocaram 7 homens para cuidar daquilo que foi a instituição dos diáconos, né? Instituíram aqueles homens, procuraram a dedo, contando, apontando, e eram homens cheios do Espírito Santo, porque às vezes a pessoa olha um diácono e fala assim, é um pobre coitado que está ali só tomando conta da porta, mas não deveria ser assim se porventura é. Então o que acontece? Colocaram Estevão como chefe daquele grupo. Estevão era o chefe. E Estevão, ele era um homem bem sucedido. Às vezes a gente não sabe disso, ao ler a Bíblia a gente não tem esse conhecimento. Estevão, ele era um comerciante, ele era um homem bem sucedido nos seus dias, mas ele não deixava de ser um fiel servo de Deus, e possivelmente ele estava olhando para as coisas que eram de cima e não das que eram da terra. Por isso ele se predispôs em trabalhar, porque eles eram os dispenseiros daquela época para suprir a fome daqueles convertidos, aquelas pessoas que viviam naquele tempo, né? Então, estou pregando hoje aqui a respeito dos diáconos, um pouco diferente para os irmãos ouvirem e entenderem o que estava acontecendo naqueles dias. Então, ali eles estavam trabalhando, porque os apóstolos falaram assim, olha, se por exemplo virem essas pessoas passando fome e nós não fizermos nada, vão falar mal de nós. Então ele estava tapando uma porta para que ninguém falasse mal daqueles cristãos primitivos, né? Então nós olhamos aqui, vemos, lembra que eu falei, em se dar e não ter tanto, não receber tanto, não ficar obstinado por conseguir muitas coisas. Às vezes é isso que nós vemos hoje, né? E aí ele fala assim, olha, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Se nós fazemos a obra de Deus aqui, da forma que o Senhor Deus deseja, e Ele quer que façamos a sua obra, um dia nós vamos encontrar com Ele, nós vamos usufruir dos bens que Ele